Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. A gente possa estar bem. Está com o ouvido preparado, né, para ouvir a palavra de Deus. E se eu conseguir ler tudo que eu separei, ler todos os versículos, para mim vai ser uma grande vitória. Tomara que eu consiga, né? Porque daí eu consigo mostrar todos esses pontos aqui que eu acho que vai nos ajudar bastante hoje. Quantos estão felizes aqui? Felizes com Jesus? Amém? Bom, tem que estar feliz com Jesus mesmo, mano. Se não estiver feliz com Jesus, nada mais vai te fazer feliz. A verdade é essa, as felicidades do mundo, elas são bem momentâneas, né? Bem passageiras. Mas com Jesus elas são eternas, né? Então, se vocês tiverem a sua Bíblia aí aberta, vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, para nós começar aqui as nossas escrituras. Apocalipse, capítulo 20. Eu acho que eu vou ler. O meu foco é chegar no verso 4 ali, mas eu vou ler antes para poder dar para vocês um pano de fundo, mas duvido que vocês não conheçam essa escritura, porque Apocalipse, capítulo 20 é uma escritura bem conhecida. Se vocês me ouvem, vocês sabem que eu prego o livro de Apocalipse mesmo. Então, vocês já devem saber que o livro de Apocalipse, resumidamente, o capítulo 20 é sobre o milênio. Então, eu quero entrar um pouquinho nisso, mas eu não vou falar sobre o milênio. Mas eu quero falar sobre algo que está ali, que vai posicionar algumas coisas aqui nessa mensagem maravilhosa que esse profeta nos enviou, que Deus nos enviou através desse profeta, né? Então, acharam Apocalipse capítulo 20? Então vamos ler. Verso 1 em diante. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então esse anjo aqui não é Jesus. Estamos entre irmãos aqui, não vejo nenhum visitante que não seja alguém já treinado na palavra. Então, esse anjo aqui, o nome dele é William Marion Branham. Esse anjo aqui, que prende o diabo. Você lembra do sonho, né? Que o profeta teve, que ele prendeu a mamba. A mamba é o diabo, entende? Então aqui ele está prendendo o diabo para que comece o milênio, para que Jesus possa vir. Jesus não pode vir enquanto o diabo não estiver preso. Isso estamos falando lá na terceira vinda, mas nós vamos voltar lá na primeira, vai ser muito bom hoje. Meu Deus, se eu conseguir. Deus me ajuda, Senhor. Olha aqui. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encarcerou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Então aqui é o verso, quando a pessoa dizer para ti que não existe nação, no milênio tu mostra esse versículo, você dizer para ti que ele não crê, tu chama ele de incrédulo e vai embora, não perde tempo. Porque aqui está dizendo que o diabo só é preso, o diabo não vai ser preso por causa de mim, por causa de ti. Por quê? Porque nós vamos estar totalmente imune. Totalmente imune. Hoje, com o batismo com o Espírito Santo, tu já está imune. Por quê? Mateus 24, 24. Se possível fosse, enganaria meus escolhidos. Então, os meus escolhidos, quando eles estão justificados, santificados, cheios do Espírito, não podem mais ser enganados. Então, se tu tiver o batismo com o Espírito Santo, tu já não é enganado pelo diabo. Mas aqui nós não vamos estar só com o batismo com o Espírito Santo. Aqui a gente vai estar com o corpo glorificado. Então, acabou. Não existe nada que ele possa fazer para nos enganar. Mas as nações não estarão assim. As nações estarão nos seus corpos de 30, 40, 50, 70 anos quando o rapto acontecer e quando o retorno da igreja voltar, então eles estarão com esses corpos. Então, para eles vai ser muito fácil, porque ele também não tem o Espírito Santo. Então, para eles o diabo vai ser muito fácil. Seria muito fácil para o diabo enganar eles, como ele está fazendo com eles hoje. Mas por que ele não vai poder fazer? Porque esse anjo vai prender o diabo por 1000 anos.
1000 anos sem enganar ninguém. Aí depois disso, sim, aí vai ser solto por um período ali, uns 3 meses, mais ou menos, mas daí é outro ponto. Então tá, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo, leva um pouco de tempo. Tempo é 1 ano, 2 tempos é 2 anos, e meio tempo é 6 meses, então um pouco de tempo deve ser uns 3 meses. Olha aqui, o verso 4 onde eu quero chegar. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado... Perdão, vou ler de novo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram mortos, degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam o sinal nas suas testas nem na sua mão, e viveram e reinaram por Cristo por 1000 anos. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós lemos a Tua palavra, nós cantamos louvores, Pai, a gente fez o melhor que a gente pode, Senhor. Ó Deus, mas nós queremos entregar essa parte a Ti, Pai, a qual é a parte mais sublime do culto, Pai, a leitura da Tua palavra. Ó Senhor, o Senhor me deu alguns versos para ler e continuar lendo para os Teus filhos, que o Senhor possa me ajudar a falar a Tua palavra, a falar a Tua verdade, e que o ouvido dos Teus filhos possa estar aberto para a Tua palavra, para a Tua verdade, Senhor. Senhor, é que eu peço, nos ajuda, tenha misericórdia de nós, nos prepara para aquele grande dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, amados. Eu vou continuar lendo, mas esse verso é muito importante. Esse verso me deixou atrapalhado por alguns anos. Por quê? Acho que o primeiro ponto bom de explicar antes de eu entrar nessa escritura é que nós temos que entender como que a Bíblia está escrita, né? Como que o livro de Apocalipse, né? Como que ele está escrito, né? É como se fosse tem várias direções e muitas coisas acontecendo. Então, quando o João estava pegando a caneta dele e escrevendo, ele estava vendo uma cena olhando para lá. Daqui a pouco tinha uma outra cena acontecendo simultaneamente aqui. Daí ele olha para cá e começa a escrever aquela cena. Não quer dizer que aquela cena foi primeiro que essa cena. Eu vou te dar um exemplo. O primeiro exemplo é Apocalipse 10. É uma escritura que tu tá bem familiarizado com ela. Eu acredito. Se tu não tá, nem crente da mensagem tu pode ser. Apocalipse 10 é a escritura que o Mombrano usou centenas de vezes para mostrar o seu ministério. Onde que Deus estava trazendo ali algo específico na Bíblia para cumprir no tempo do fim. Então o Apocalipse 10 começa assim. E vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima de sua cabeça estava um arco celeste. A gente sabe que essa escritura, Apocalipse 10:1, fala da nossa nuvem. Eu desenhei ela aqui. Né? Não está muito bom, mas aqui é a nossa nuvem, Apocalipse 10. Então, esse verso, irmão Adilson, de Apocalipse 10, ele começa falando da nuvem. E aí ele vem vindo no verso 2, falando dos 7 trovões, verso 3, falando que não podia escrever. Aí o verso 4, dizendo, sela isso e põe no livro. Aí o verso 5, o anjo jurando, com a mão levantada para o céu. O verso 6, dizendo que acabou o tempo. E aí o verso 7 fala assim, ó, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar essa trombeta. Então a gente entende que Apocalipse 10, 1 é Cristo, Apocalipse 2 e 3 ali é sobre o livrinho, e Apocalipse 10, 7 é o William Branham. Mas a ordem foi assim, que aconteceu na vida real, na realidade? Não foi. O Mombrano estava na terra no tempo da sua vinda? O Mombrano estava na terra e aí a nuvem apareceu? Então era para estar ao contrário, não era, irmão Ezequias? Era para estar, o Mombrano, Apocalipse 17, dos dias da volta do 7º anjo, e aí quando o 7º anjo estava na terra, apareceu no céu uma nuvem. Entendeu? Mas não está assim. Tu entendeu como é que está? Quantos entenderam, levanta a mão. Aí, agora fico mais tranquilo. Então o capítulo 20... também tem isso. Entende? O capítulo 20 também tem isso. Tu olha, parece que a coisa não está fechando isso aqui, não está fechando porque o João, para embaralhar os sábios entendidos e revelar os pequeninos, Deus disse para ele, não, escreve isso aqui, ó. O anjo prendendo o diabo por 1000 anos. E aí, e vi tronos. Opa, mas peraí. Então os tronos são depois que o anjo... Não, os tronos vêm antes. Me prova isso que os tronos vêm antes, irmão Ricardo. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 mostra que os tronos estavam ali estabelecidos, o ancião de dias assentado sobre o trono, milhares e milhares o serviam, e eles estavam julgando aquelas 4 grandes nações ali, que estavam representadas no leão, naqueles animais de Daniel, ali, Daniel 7.
E aí tu vê que daqui a pouquinho, quando o ancião de dias faz o trabalho, aí o filho do homem, se eu não me engano, no verso 13, verso 9, o ancião de dias aparece. No verso 13, aparece o filho do homem vindo dos céus. Mas então quem é o ancião de dias? O ancião de dias não é Jesus? Porque a gente não crê que existe 2 deuses, nem 3, nós não somos trinitarianos. Então aquele ancião de dias que estava ali era um homem chamado William Marion Branham, que estava fazendo um trabalho no trono de Deus, com a noiva de Deus, antes de Jesus vir. Então, Daniel 7, tu vai ter que completar, tu vai ter que encaixar Daniel 7 aqui em Apocalipse 20 para tu botar a coisa um pouco mais em ordem. Tá dando para entender? Tá ficando complicado? Eu não quero que fique complicado, porque se está ficando complicado no começo, então imagina no final. Mas olha aqui, ó. Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais claro. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. E esse verso me deixou embaralhado por muito tempo por causa disso aqui, mas aqui, olha aqui, ó. E vi tronos. Então tá, esse é o ponto, né? Esse é um ponto que eu tentei explicar aqui. Mas esse, depois do vírgula. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Então eu olhava para isso aqui, e aí os irmãos diziam, não, porque a noiva vai passar por um aperto, e muitos vão ter que dar vida e tal. E eu olhava para esse verso e dizia, não, mas esse verso aqui tá dizendo que os irmãos estão falando aqui. Não está muito errado isso aí que os irmãos estão falando. Mas não fechava com o resto das escrituras. Porque Enoque foi transladado sem ver uma gota de nuvem. Uma gota de nuvem, de água, de dilúvio. Então como é que eu vou encaixar Enoque aqui? Então não vai ter rapto. É um dos motivos que os denominacionais, grande parte, não é pouca gente, não acredita que haverá rapto. Porque eles olham para cá e eles dizem, não, olha aqui, ó, o povo de Deus não vai ser enganado, não vai resistir à besta, não vai aceitar a marca na mão, nem a marca na testa, e vai ser degolado. Mas daí nós temos um profeta, né? E aí o profeta pega esse versículo e diz, veja, os 68 milhões que essa besta matou durante as eras. Porque nós descobrimos que não é só nós que somos a noiva. Porque a gente acha que nós estamos aqui na era da noiva, nos dias da noiva, nós somos a noiva, então é só nós que somos a noiva. Não, e Éfeso não é noiva? E Esmirna não é noiva? Pérgamo, Tiatira, Sardes, todas elas são noiva. Só que elas são partes da noiva. Nós também, nós somos a menor parte. Deixa eu dizer para ti, nós somos a menor parte da noiva. A menor. A maioria, irmão Daniel, do povo de Deus está no céu. Nós somos os remanescentes, estamos aqui com o diabo, com o povo dele grande na terra e nós com uma meia dúzia aqui. Uma meia dúzia. E olha aqui, irmão. Então, vai pegando aqui, ó. Então esse verso sempre me deixou mal, porque eu achava que os irmãos tinham razão, mas eles no fim eles não tinham. Olha aqui, ó. E a palavra de Deus, que adoraram a besta e a sua imagem. Aqui era outro ponto que me pegava, porque, por exemplo, irmão, a besta em si, ela só é manifestada como besta no período da grande tribulação. Então eu olhava esse verso e dizia, pois é, e agora? Como é que faz, irmão Céu? Entende? Mas o que nós aprendemos com Mombrana? Mombrana fala, quando Caim veio à vida, Mombrana fala, era um pequenino caimita, era um demônio desde o nascimento. Então a besta, quando a igreja católica nasceu, irmão, ele já era uma besta na mente de Deus, não sabia que eles iam se tornar. Nós não sabemos porque nós somos o quê? Finitos, irmão. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai ter no almoço de amanhã. A gente não sabe nada. Não sabe o que vai ter na janta em casa. A gente não sabe. Porque a gente é finito, a gente é temporal. Mas Deus é eterno, irmão. Então ele já tinha... Ele viu tudo. Ele pode escrever um livro. Por isso que ele pode eleger. Porque ele sabe quem creria e quem não creria. Então quem creria, eu eleito. Esse é meu filho, eleito. Esse aqui não vai crer, não é eleito. Entende? Nós somos do povo que crê. E olha aqui, ó. Então tá, não posso parar muito tempo no versículo, meu Deus do céu, olha aqui. E da imagem, tá, eu vou pular para o verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que se acabaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Meu tema é o propósito tríplice da primeira ressurreição. Onde é que você está vendo a primeira ressurreição na Bíblia? Em Apocalipse capítulo 20. E ali no verso 1, 2, 3, que nós lemos no começo, já está falando que o milênio estava estabelecido. Mas se o milênio já está estabelecido se o milênio já estivesse estabelecido e a primeira ressurreição acontecesse durante o período do milênio ou no comecinho do milênio, nós teríamos um problema enorme.
E por isso que eu falei, porque quis falar com você de Apocalipse 10, da ordem. Na verdade, isso aqui acontece um pouco antes. E eu quero mostrar, um dos meus propósitos, tentar mostrar para vocês por que Deus colocou Apocalipse 20 aonde está. O Umbanda fala que toda a Escritura ela tem um propósito para estar ali. E muitas vezes a gente não entende o propósito para aquela Escritura estar ali. Por exemplo, Apocalipse 7, quando o Umbanda estava lendo Apocalipse 7 para pregar o 7º selo, ele lê Apocalipse 8, verso 1, e fez-se meia hora de silêncio no céu, e o que ele faz? Ele volta e começa a ler o capítulo 7, começa a pregar o capítulo 7, e mostrar, nesse capítulo 7, que ele não tinha nenhum material para entrar no 7º selo, mas o capítulo 7 ia dar uma grande noção do que era o 7º selo. E aí ele fala, esse capítulo está perfeitamente no seu local, no seu lugar. E aí as pessoas pensam, como que ele está perfeitamente no lugar, se nós temos a grande tribulação, agora esse capítulo 7 aqui atrapalhando o plano de continuar o 6 depois do 7, e aí tu tem o 7º selo só no 8º capítulo. Como isso? Fica complicado de tu entender. Mas aí o Umbanda está falando que existe o quê? Depois do período da grande tribulação, vai existir uma brecha de tempo que não vai ser milênio, e também não vai ser mais grande tribulação. Vai ser uma brecha de tempo curta, pequena, que grandes coisas vão acontecer. Grandíssimas coisas. E uma dessas é esses tronos, que eu li no verso 4. E vi tronos. Esses tronos acontecem ali. Se tu for ler o capítulo 7, tu vai ver isso aí lá. Então, a gente continua aqui. Vamos continuar aqui. Bem-aventurado e santo, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, e sendo sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele por 1000 anos. Então uma coisa que a gente estabelece aqui é que aqueles que têm parte na primeira ressurreição vão estar no milênio. Porque eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Amém? Entendeu? Então, perfeito. Então a gente sabe, esses irmãos, qualquer cidadão da face da terra que participar da primeira ressurreição vai estar no milênio com Jesus. Então agora eu vou te mostrar, por isso que o meu tema é o propósito tríplice da primeira ressurreição. Quero te mostrar isso. Olha o que o Umbanda fala na mensagem, o poder para conquistar. Olha aqui. Não, perdão. A mensagem é a prova da ressurreição. Parágrafo 163, o Umbanda diz isso aqui. Esta Bíblia é um livro oriental. Sempre tem que ter isso em mente. Uma Bíblia não é um livro com costumes gentios. É um livro com costumes judaicos. Foi escrita nos costumes orientais. Foi escrito da maneira oriental, na linguagem oriental. O sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. O povo oriental, olha aqui, presta atenção. O povo oriental teve o seu dia de visita na primeira ressurreição. Aí o Umbanda me deixa mal. Como assim, Umbanda? O irmão Ricardo leu a primeira ressurreição no capítulo 20, na entrada do milênio. E tu está dizendo que o povo oriental, quem é o povo oriental que está falando? Israel. O povo oriental teve a sua visitação na primeira ressurreição. Mas de que é que o Umbanda está falando? Sabe, o Umbanda é profeta, irmão. Não entendia das coisas. A gente que custa para entender a mente do profeta. A gente demora, porque a gente está aí há 50 e poucos anos depois da partida do profeta e estamos ainda caçaveando ainda. Mas olha aqui, Quantos já leram Levítico 23? Vários já leram Levítico 23. Levítico 23 fala de 3 grandes festas, irmão Deus. 3 grandes festas no período de abril. A primeira festa era a festa da Páscoa, que aonde está? A sombra é a primeira festa. O perfeito, Isaías 53. Quantos já leram Isaías 53 aqui? De uma forma maravilhosa, tu lê aquilo ali e tu chora, porque tu sabe que está falando de Jesus. E isso era o Cordeiro de Deus, apontado por João, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente sabia que ele ia sofrer, porque a gente leu Isaías 53. Então a primeira festa, irmão Ezequias, falava desse Cordeiro de Isaías. Tá, mas é só isso, irmão. Eu estou procurando a premissa, porque a Bíblia diz que Jesus é a premissa, Paulo nos ensina que Jesus era a premissa dos que dormiram. Premissa dos que dormiram. Então a segunda festa fala do pão asmo. Gênesis 3,15 diz o quê? Uma virgem conceberá, não. Isso é Isaías 9,6. Gênesis 3,15 fala que Deus ia dar uma semente para a mulher.
E essa semente da mulher seria aquela que pisaria na cabeça da serpente. A gente sabe que essa semente era Jesus. E ele que pisou na cabeça da serpente. Porque ele venceu a morte e o inferno. Ele vencendo a morte e o inferno, ele venceu como? Venceu porque ele era ázimo. Ele não tinha o problema que nós temos. E que os nossos filhos têm. E que as pessoas que nem pecaram coisas erradas, não roubaram, não mataram, têm também. Porque Jesus veio no nascimento virginal, ázimo, sem nada de fermento. Então Jesus era tanto a primeira festa, o cordeiro, quanto ele era ázimo. Porque para tu ser o cordeiro de Deus, tu tinha que ser ázimo. Mas aí não bastava só isso, irmão. Porque Paulo, em Romanos capítulo 4, verso 25, será que é isso? Eu acho que é isso. Olha o que diz, ó. O qual por nossos pecados foi entregue. Quem é esse? Jesus. E ressuscitou para a nossa justificação. Que ressurreição é essa que está falando, irmão Ricardo? A ressurreição é o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que é o maior ensinamento sobre ressurreição da Bíblia. Quando tu quiser saber sobre ressurreição, leia em 1 Coríntios capítulo 15, tu vai entender muita coisa. Ali Paulo fala, Cristo e as primícias, e os que são de Cristo na sua vinda. Então Jesus era o quê? Ele era o cordeiro, ele era o pão ázimo, mas ele também era eu botei aqui, né? Onde é que eu botei? Eu botei em algum lugar aqui, ó. Botei a primícia. Na terceira festa, o que eles faziam, irmão Paulo? Eles pegavam, o rapaz tinha um irmão, um israelita, ele tinha uma lavoura de trigo. Não sei se chama lavoura de trigo, mas vamos dizer que chama. Lavoura de trigo. Tinha um primeiro grão lá de trigo que brotava primeiro, botava ali o pescocinho para fora e amadurecia primeiro que os outros. Esse aí era cortado e levado para o sacerdote. E esse era a premissa daquela colheita. O que Jesus era? A premissa de toda a colheita, inclusive aqueles que já tinha sido colhido, irmão. Deixa eu dizer para ti, no Velho Testamento, ninguém entrou no céu no Velho Testamento. Ninguém. Todos os irmãos, desde Adão, que foram salvos, até João Batista, ninguém entrou no céu. Eles ficaram no Hades, esperando o Salvador. Quando o Salvador foi testado que ele era o cordeiro, foi testado que ele era o pão ázimo, aí ele morreu. Aí Paulo está falando aqui, ele foi entregue por nossos pecados. Então uma coisa é tu receber perdão de pecado. Isso é uma coisa. Por exemplo, o batismo, né? Atos 2,38 fala assim, batizar em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Isso é uma coisa. Ele foi entregue por nossos pecados. Mas ressuscitou para a nossa justificação. Tu não justifica uma pessoa no batismo. Tu perdoa os pecados delas. Uma Mombrana diz que justificação e perdão de pecados são duas coisas distintas. Eu posso errar com o irmão e o irmão pode dizer, não, irmão, cara, eu te perdoo. E eu dizer, amém, obrigado, irmão. Mas daqui a 50 anos ele vai lembrar que eu errei com ele. Jesus é tão maravilhoso, é tão bom, irmão, que ele foi entregue pelos teus pecados. Então, se ele só morresse e não tivesse levantado, irmão Ezequias, ele tinha nos perdoado, mas ele tinha lembrado. Ele podia conversar com nós uma hora e depois, né, mas aquela vez tu vacilou, né? Que feio que tu fez aquilo ali. E tu disse, pois é, Jesus, Jesus, ratei. Pois é, mas aí Jesus fez algo maior que só te perdoar. Aí Jesus ressuscitou para a tua justificação. Justificação, sabe o que é justificação? Justificação é tu nunca ter feito aquilo. Não, eu amo isso. Eu amo isso, porque, irmão, eu já fiz cada besteira na minha vida. E quando eu olho para o Calvário, eu vejo aquela tumba aberta domingo de manhã, eu digo, nunca bebi. Eu nunca bebi. Eu nunca fumei. Eu nunca fiz coisa errada. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, ele tinha me perdoado. Mas ele lembrava. Mas, irmão, Jesus, eu fiz tal coisa. Ele vai olhar para mim, eu não lembro. Olha que maravilha é servir Jesus, irmão. E aí ele fez isso, ele levantou para a tua justificação. Mostrando que ele era o quê? A primícia.
Ele era a premissa de todos que dormiram. E aí ele pôde buscar aqueles lá, irmão Adilson. Ele pôde ir lá buscar os irmãos do Velho Testamento, que estavam lá esperando o Messias. E no domingo de manhã, Jesus sai da tumba. Depois que Jesus saiu da tumba, então a Bíblia diz, Mateus 27, eu não vou ler para não poupar tempo, que os santos do Velho Testamento foram vistos por muitos. E o Mombrana, olha o que o Mombrana chama isso. Olha aqui. Nosso problema só aumenta, mas olha aqui, ó. Olha aqui. Para nós entender aquela escritura que eu digo que nosso problema aumenta. Olha aqui, porque nós estamos tranquilos, irmão. Nós estamos justificados, irmão. Nós estamos justificados. Não é que só os teus pecados te foram. Os teus acusadores não tem mais nenhum lá, sabe? Pegaram a pedra para te tocar. Bom, então tá. Então quem não tem pecado, ele toca a pedra nele. Aí todo mundo começou a largar as pedras. Porque tu era aquela prostituta lá. E Jesus disse assim, ó. Bom, se eles não estão, nem eu te condeno também. Só vai e não pegues mais, né? Não acha que isso aqui é um playground. Não, não, não. Vai e não peques mais. E olha aqui, irmão, que coisa linda isso aqui. Ó. Olha aqui. No parágrafo, o poderoso conquistador. Olha o que o Mombrana diz aqui. Sobre essa ressurreição, irmãos, aqui, do Velho Testamento. Olha aqui, ó. Aqui está, receba isto. Cristo, na primeira ressurreição. Aí tua mente vai lá em Apocalipse 20. Não. Ele se fez conhecido àqueles apóstolos. Então, Jesus está dizendo para nós, aqui na mensagem do profeta, e a mensagem é o poderoso conquistador, quando ele venceu a morte, Jesus está mostrando que a primeira ressurreição estava conectada com a ressurreição dele e dos santos do Velho Testamento, só que nós não chamamos de primeira ressurreição. Como é que nós chamamos? Os sepulcros se abriram e os santos do Velho Testamento apareceram para muitos. Mas aquilo, diz o profeta, nesse parágrafo aqui, anota aí, 106, poderoso conquistador, 106, o outro que eu li antes foi o 163, da prova da sua ressurreição. O Mombrana está conectando a primeira ressurreição, lá com a sua primeira vinda, e a ressurreição dos santos do Velho Testamento. Olha que coisa linda. Então a primeira ressurreição, irmão Selva, não está só lá, em Apocalipse 20, verso 4 em diante, não. A primeira ressurreição está lá na primeira vinda. Quando Jesus levanta dos mortos, mostrando que ele era a premissa, porque tinha que ter uma premissa, tinha que ter alguém que fizesse isso primeiro. E aí ele traz já os santos do Velho Testamento para se conectar com a sua ressurreição. E aí tu tem o quê? Aí tu tem Apocalipse. Deixa eu ler isso aqui, né? Deixa eu ler. Isso aqui eu preciso ler. 1 Coríntios capítulo 15. Olha que coisa linda. Depois tu lê em casa tranquilamente. Eu vou ler hoje um pouco, vou ler Apocalipse 15, 1 Coríntios 15 inteiro, mas eu vou ler só do 20 em diante para tu entender o que nós estamos falando. Mas de fato Cristo ressuscitou. Lembra que ele fala que é o seguinte, que se Cristo não ressuscitou, nós estamos pregando em vão. Se estamos pregando o evangelho que não tem ressurreição de Jesus, então nós estamos pregando em vão. Então não vale nem a pena pregar, não vale a pena ser crente, irmão. É igual uma religião sem poder. E o Mombrana diz, Deus odeia uma religião sem poder. Ele odeia. E nós temos que pregar o quê? O poder da ressurreição. Não existe nada maior, irmão. Não existe nada maior. Não existe. Irmão, olha aqui. Irmão, tem profetas no Velho Testamento como... teve 3 ressurreições no Velho Testamento, só 3. A primeira estava debaixo de Elias. Olha que coisa, Elias. Elias vem 5 vezes, sabe disso. Elias tem 5 letras. Elias, fé em inglês, é faith, né? Tem 5 letras também. Então, e 5 é J-E-S-U-S, que? Jesus. Então, 5 é Jesus. Aí tu tem a próxima ressurreição, tu tem quem é? Eliseu. Eliseu é um tipo de quem? É um tipo da noiva. Tu tem a primeira lá com Jesus. Lá no Velho Testamento, 3 ressurreições. A primeira com Elias, a segunda com Eliseu, e a terceira foi um soldado que eles estavam levando para sepultar ele. E aí os amalequitas invadiram, e eles pegaram o soldado e jogaram na tumba de Eliseu. Quando o soldado bateu nos ossos de Eliseu, eles ressuscitaram. Isso tem a ver com esse propósito tríplice da primeira ressurreição. Tu vai entender, no final tu vai entender, talvez, se eu conseguir me expressar bem. Senão depois Deus vai te ajudar. Eu sei, Deus vai te ajudar. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 diz assim, ó. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Paulo estava usando essa palavra porque ele estava pregando,
mostrando que as coisas do Velho Testamento são uma sombra do Novo. Então aquilo que Moisés pregou como lei era uma sombra daquilo que haveria de vir. Então ele está mostrando isso, por isso que ele usa essa expressão, as premissas. Porque assim como a morte veio por um homem, nós estávamos em Adão, lá no Éden. Sabia disso? E não é ficção. Eu casei com a minha esposa há 20 e poucos anos atrás. Todos os meus filhos estavam dentro de mim. E todos os filhos estavam dentro dela. Os óvulos e a semente. Não é que Deus deu na hora. Já estava ali. Só que não estava manifesto. Deus teve que juntar-nos para nós manifestar esses filhos que estavam ali. Ou tu acha que tu virou crente quando tu veio para a igreja? Deus já estava te observando. E vendo o teu caminho, vendo onde é que tu ia passar. E disse, bom, aqui, nessa encruzilhada eu pego ele. É isso. Deus não pode perder um filho, tu entende, irmão? Deus não pode, não. Deus falharia, irmão Ezequias. E como que nós, crentes, vamos dizer que Deus vai falhar? Deus falharia se ele perdesse alguém. Pai, irmão, fulano desviou, foi pro mundo, tá doido. Irmão, se ele é um filho de Deus, ele vai voltar com os ganchos aqui. Irmão, só as pernas vai voltar, mas vai ter que voltar. Não tem jeito. Eu não posso ir contra o plano de Deus. Se eu sou um crente, eu tenho um pouco de inteligência espiritual, o que eu faço? Eu vou de acordo com o programa de Deus. Tá, mas o que Deus falou que ia acontecer agora? Ah, ia acontecer isso, então eu vou fazer isso. Eu vou de acordo com o programa. Tu vai de acordo com o programa, vai dar certo sempre. Tu vai contra o programa, vai dar errado sempre. E se nós somos filho, nós somos corrigidos. E se nós somos filhos, a gente aceita a correção. É ou não é? Quem é que não aceitou a correção? Caim. Quem tem o eu com o meu irmão? Desaforado. Filho de Deus não é desaforado, não. Ele aguenta, ele toma aquela paulada, ele diz, eu mereci. Eu merecia mais, mas ele é misericordioso. Ele é bom. Olha aqui, moçiguinhas, olha aqui. Verso 22. Então, a morte veio por um homem. Então, nós morremos em Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aleluia! Porque assim como todos morrem em Adão, isso aqui é lindo, irmão. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Bom, tu estava em Adão, eu estava em Adão, eu morri também, Adão disse, amor, vamos junto, vou encarar esse pecado contigo aí, nós morremos todos ali. Tudo nós morremos. Mas veio um maior que Adão. 4.000 anos depois de Adão. Aí esse maior que Adão o profeta diz que a noiva estava dentro de Jesus. Já leu isso aqui? Ele fala que quando saiu sangue, água e Jesus entregou o Espírito, ele falou, esses são os materiais que formam a noiva. E ela estava dentro dele, pregado no Calvário. Sabe por que a gente não vai passar pela grande tribulação? Porque a gente já passou em Jesus. Se escapemos, irmão! Porque Jesus passou 3 anos e meio sofrendo aqui na terra. Que onde nós estávamos? Aonde? Dentro dele. Dentro dele. Todo o material que nos forma estava dentro dele. Então, irmão, a gente não precisa passar. Vai vir uma grande tribulação pela frente aí. Mas só quem não estava dentro de Jesus e que é uma boa pessoa, é um homem legal, uma mulher legal, gente boa, mas vai ter que passar pela grande tribulação. Nós estávamos em Cristo. Então nós não precisamos passar por isso. Olha que coisa linda. Olha aqui, irmão. Meu Deus, eu não posso ler muito essa escritura, mas ela é maravilhosa. Mas cada um... isso aqui é importante, irmãos, aqui. Verso 23. Mas cada um, por sua ordem. Cristo, Jesus, a premissa. Cristo, as premissas, depois os que são de Cristo da sua vinda. Então, aqui vai ter que dividir, vai ter que cortar. Cristo, ele é a premissa. As premissas, os santos do Velho Testamento. E os que são de Cristo na sua vinda. Alarido, trouxe a ressurreição? Não. Mas o que trará a ressurreição? Voz de arcanjo. Como nós chamamos a primeira ressurreição nos nossos dias? Voz de arcanjo. É o nome que Deus deu.
Lá na primeira vinda, ele chamou de os sepulcros foram abertos e os santos do Velho Testamento saíram. Aqui, Cristo, as premissas e os que são de Cristo. Quem é que é de Cristo? Quem não tem o Espírito não é dele. Jesus disse. Paulo disse, perdão. Quem não tem o Espírito não é dele. Então João disse, perdão. Então quem não... mas a noiva, ela tem o Espírito ou não tem? A noiva tem o Espírito. Então se ela tem o Espírito, ela é dele. Quem é que... Os que são de Cristo na sua vinda. Mas isso já aconteceu? Não. Eu vou te mostrar a Escritura. Olha aqui, ó, vamos ler comigo. Olha que coisa linda essa Escritura. Meu Deus, é tanta coisa. Olha aqui. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Olha aqui, irmãos aqui. Eu não posso confundir vocês com os propósitos. Deixa eu deixar bem desenhado. Então, o primeiro grande propósito, eu já vou chegar nessa escritura aqui. O primeiro grande propósito é mostrar Cristo e as premissas. Primeiro, o propósito tríplice. Eu mostrei para vocês o Mombrana falando que Cristo na primeira vinda. Cristo na sua ressurreição, na primeira ressurreição. Então, Cristo, ele era a premissa, lá na primeira ressurreição, lá nos dias dele. Ele era a premissa dos que dormiram. Ele era aquele que pôde dizer, derrubem este templo e em 3 dias eu levantarei. Essa geração não vai ter outro sinal, senão é uma geração má e adúltera, e ela vai ter o sinal do profeta Jonas. Qual era o sinal do profeta Jonas? A ressurreição. Então isso, Jesus, por isso que ele era a premissa. Os irmãos do Velho Testamento, 2 Reis, que eu botei aqui, onde é que eu botei 2 Reis? Aqui botei 2 Reis, 1 Reis também 17, esses irmãos, eles tipificaram isso, eles eram sombras do Velho Testamento. Imagina só 3 ressurreições no Velho Testamento, só 3. E aí vem um homem agora dizendo que ele ia morrer e ia ressuscitar, em 3 dias. E pode escrever nas Bíblias de vocês, em 3 dias eu vou levantar. Quer destruir esse templo? Pode destruir. Ah, mas quem é tu? Nós demoramos 46 anos para fazer esse templo aqui, e agora tu vem e diz que tu pode derrubar isso aqui, que 3 dias tu levanta, como é que tu vai fazer isso aí? Que obra é essa que tu tem? Ah, então derruba então esse templo para tu ver. Aconteceu ou não aconteceu? Jesus não levantou, Jesus não morreu na sexta-feira, não levantou no domingo de manhã. Foi o que aconteceu, ele provou. Então a ressurreição, ela mostrou o quê? Que ele era Deus. Provou. Ele disse e aconteceu. Ele provou que ele era Deus. Ele provou. Ele foi lá e resgatou os irmãos que estavam salvos, mas numa condição ainda. Lembra isso aqui? Eu deveria dividir isso aqui em mais partes, mas eu vou tentar falar tudo. Os irmãos do Velho Testamento que morriam, eles não iam num corpo teofânico. Eles não iam para um corpo teofânico. Não iam. Qual é a prova disso, irmão Ricardo? Leia quando Saul está no final do reino dele, já está todo confuso, já não sabe mais o que fazer. Aí o que ele faz? Ele vai numa bruxa. Aí ele chega na bruxa e ele pede para chamar Samuel. Aí quando a mulher faz lá o ziriguidum e chama Samuel, ela diz assim, vejo como anciões subindo. Então quer dizer, um irmão da sexta dimensão não tem nenhum ancião na sexta dimensão. E nem uma criança também. Lá só tem jovens de 18 anos. No Velho Testamento, quando eles morriam, eles saíam da condição de... por exemplo, ele morria com 80 anos. Ele ficava lá com 80 anos. Só que sem diabetes, sem pressão alta, sem dor no corpo, sem ciático, sem nada. Ficava lá, tranquilo. Mas ele ficava naquela condição de uma pessoa idosa. Aí, Jesus, quando ele faz essa transição deles, de tirar eles do paraíso, que era do lado do Hades, e levar eles para a sexta dimensão, eles saem de uma condição de ser um velho e tornam-se um jovem de 18 anos, corpo teofânico. Mas este é o meu ponto. E este é o ponto que vai fechar tudo que nós vamos tentar entender hoje. O propósito da primeira ressurreição, e é por isso que ela está no capítulo 20, não é para te trazer de um corpo teofânico. Não é. O propósito, irmão Paulo, da primeira ressurreição é te trazer, irmãos Ezequias, dessa coisa imunda que nós temos, que se nós não passar perfume a gente fica um fedor imenso. Se a gente não trabalhar, a gente não come e morre de fome. Para sair dessa coisa que cada dia está ficando mais velha, cada dia mais cabelo branco, mais dor nas costas. Sair dessa condição para um corpo glorificado. Esse é o plano da primeira ressurreição. Eu vou te provar que eu estou certo. Eu vou tentar te provar, né? Claro que eu vou tentar. É só uma tentativa. Mas sabe que eu sou tão convicto que é difícil discordar. Olha aqui, irmão. Então
Então, Adilson, presta atenção, Adilson. Qual é, então, o primeiro propósito? Eu falei que o propósito é tríplice. Isso quer dizer que é 3. O primeiro propósito, irmão Adilson, a careta não tá boa. O primeiro propósito, irmão Adilson, era mostrar Cristo e os santos do Velho Testamento. Lá na primeira vinda, sendo eles parte da primeira ressurreição. Mas, irmão, se eles não foram para o corpo glorificado, como está falando que esse é o propósito final, então por que eles estão conectados? Primeiro, porque o Mombrana fala, e nós cremos. E segundo, porque eles vão voltar, irmão Ezequias. Quando que eles vão voltar, irmão Ricardo? Os que são de Cristo na sua vinda. Eles foram para a sexta dimensão. A sexta dimensão vai ser esvaziada num dia desses? Claro que vai, irmão. A sexta dimensão não é para sempre. Tu não vai para o céu, vai virar lá um querubim e ficar lá. Não, tu vai para o céu por um período muito curto de tempo. Nós, no nosso caso, se nós for agora, nós partir amanhã, depois de amanhã, muito curtinho de tempo. Aí, como Jesus disse, deixa eu dizer isso aqui para ti. Vou ter que voltar nessa escritura? Vou ter que voltar. E se eu for para outra rapidamente, voltar para essa aqui? Pode ser? Então pode ser. Olha aqui, olha João. Olha o que Jesus diz em João, capítulo 11. Quantos creem em Jesus aqui? Mas crê mesmo. Crê de amar Jesus mesmo. Crê. Então se Jesus falou, tu não vai brigar. Amém. Jesus falou, tu vai dizer amém. Amém? Amém? Então tá bom. Olha aqui. Ó. Então tu vai ter que concordar comigo agora. Agora tu vai ter que concordar comigo. Te peguei. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Olha esse verso, irmão. Vê se esse verso não é lindo. Vê se esse verso... Mas também te traz uma confusão. Porque tu fica pensando, ué, e agora? Mas olha o que Jesus diz. São João 11, verso 23, assim. Ó. E disse-lhe Jesus, sabe que ele estava indo ali para a ressurreição de Lázaro, né? E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Jesus foi positivo só. Jesus foi positivo. Você não pode falar, Deus não te deu uma profecia, Deus não falou para ti. Seja positivo, só isso. Já ajuda um monte. Sabe, não seja negativo, sabe? Seja positivo. Jesus foi positivo. Ela chegou, Jesus! Não, teu irmão vai ressuscitar. Lembra daquele sermão que eu falei, da ressurreição, do tempo final? Ah, sim, Jesus, sim. Aí, olha só. Aí Marta responde, né? Disse-lhe Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jogou lá, jogou para onde? Apocalipse 20. Não, ele vai ressuscitar, ele é dos teus. E todos que são teus vão voltar contigo. Paulo vai ensinar isso aí daqui a uns anos. 20 anos depois, Paulo ensinou isso. E olha aqui, e disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ah, Jesus começou a... Não, peraí. Tu entendeu errado a palavra. Deixa eu começar a te botar no teu lugar aqui, mulher. Mas eles eram íntimos, né? Sabe que eles eram íntimos? Jesus foi morar com eles lá e tal. Então eles eram íntimos, né? Mas Jesus foi e já botou no plumo. Não. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí tu pensa assim, não, mas então tá, irmão. Jesus vai ressuscitar todo mundo e deu a vida para todo mundo. Mas não é esse tipo de vida que Jesus está falando. Não é. Porque o Trump tem vida. O Lula tem vida. O Bolsonaro tem vida. Todos aqueles políticos que estão lá roubando a gente, eles têm vida. Mas é essa vida que Jesus está falando? Não. Vida é aquilo que eu li para vocês em Romanos capítulo 4. Todos serão, 1 Coríntios 15, todos serão vivificados em Jesus. Ter vida é ter a vida zoe dentro de ti. O que é a vida zoe? Batismo com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem vida. E esse vai ressuscitar no último dia. Esse vai ressuscitar. Não tem como ele ficar. Por quê? Porque ele partiu. E também não é... Até essa expressão errada. Olha aqui. Jesus me corrige nós. Olha aqui. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que ele falou? Todo mundo que morreu, se creu em mim, vai viver. E aí ele deixa pior. Aí ele deixa a porta mais estreita. Ele diz assim, ó. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Irmão, deixa eu dizer para ti isso aqui. Os apóstolos nunca morreram. Nunca morreram. Tu acha que os apóstolos morreram?
Se os apóstolos morreram, Jesus está errado. E se Jesus está errado, ele não era Deus. E se ele não era Deus, irmão, nós estamos aqui fazendo o quê? Jesus disse, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Irmão, Paulo nunca morreu. Os santos do Novo Testamento, irmão Ezequias, eles nunca morreram. Eles viveram para Jesus. O pastor Virgílio, irmão Ezequias, nunca morreu. Nunca morreu. A gente acha que aquilo ali é morte. Aquilo ali não é morte, irmão. Aquilo ali é a casca velha que não aguentou. A pressão do Espírito de Deus estava ali dentro. E aí, irmão, ela não aguenta, ela cai, ela vai. Mas Jesus disse, aquele que vive, irmão, tu está vivendo aqui. Se tu tem vida, Zoe, se tu tem o Espírito Santo, tu tem vida. Irmão, tu nunca vai morrer. Irmão, eu nunca vou morrer, irmão. É impossível que eu morra. Irmão, mas irmão, a bomba vai vir, que venha, eu não posso morrer. Eu sou imortal. Tu é imortal, irmão Ezequias, imortal. Como assim, irmão? Jesus disse, irmão, como que eu não vou confiar? Eu confio na vida em Jesus. Irmão, se tu vive e tu crê em mim, tu nunca vai morrer. Eu nunca vou morrer, irmão. Então os santos não morreram. Então os apóstolos não morreram, irmão. O que Jesus disse que eles fizeram? O rapaz dorme. Aleluia! O rapaz dorme, irmão Daniel. O rapaz está dormindo. É o corpo que foi. A alma dele é eterna como eu, porque nós somos. Ele é minha semente. Eu amo Jesus, irmão. Então qual é o segundo propósito da coisa, irmão? É a noiva. Agora nós vamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos ver se a primeira ressurreição tem a ver com nós aqui. Mas a gente viu que tinha a ver com os santos do Velho Testamento. Jesus, a premissa, e as premissas, os santos do Velho Testamento que Jesus trouxe na sua ressurreição e subiram ao céu e agora estão num corpo teofânico. Lembra que eu falei? O propósito da primeira ressurreição não é trazer as pessoas a um corpo teofânico. Não é. Por isso que está em Apocalipse 20. Porque o término, deixa eu dizer isso aqui, antes que eu me esqueça de novo. Apocalipse 20, verso 4, em diante até o verso 6, não é o começo da primeira ressurreição. Ali culmina a primeira ressurreição. Ali é onde fecha o ciclo da primeira ressurreição. A primeira ressurreição começou na ressurreição de Jesus, depois na ressurreição dos santos do Velho Testamento. E agora vamos ver se tem a ver com nós. 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler o 16 e o 17. Olha aqui, ó. Só o 16 já nos mata a charada, olha aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Olha aqui. É isso aqui. É isso aqui, ó. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então, a gente sabe o que é o alarido? A gente sabe. É o que é a mensagem. O mensageiro? É isso, a mensagem é o mensageiro. O alarido. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. O que é a voz de arcanjo? Ressurreição. E com a trombeta de Deus. O que é a trombeta de Deus? Eu peguei, né? Que daí não faz parte, daí eu vou embolar vocês. Mas a trombeta de Deus, só para não deixar rapidamente aqui, é a reunião tanto dos vivos quanto dos mortos para a reunião com Jesus. Entende? O alarido reúne os vivos. Nós estamos reunidos aqui pelo alarido de Deus. A voz de arcanjo vai reunir os mortos com os vivos, entendeu? E a trombeta de Deus reúne os mortos e os vivos com o mensageiro e com Jesus. Entendeu? É isso. É 3 reuniões. Um rapto, 3 reuniões. Primeira reunião, nós aqui que estamos vivos. As sementes da mesma plumagem começam a andar juntas. Do nada. Os irmãos começam a andar juntos. Do nada. Por quê? Porque são tudo pássaros da mesma plumagem. Já viu um urubu andando com águia? Já viu ali companheirismo, tal, cafezinho? Tu não vê. Tu não vai ver, porque é irracional. Já viu um cervo indo lá na Eucateia dos leão, indo lá tomar um café da tarde com eles. Ele vai ser um café da tarde se ele for lá. Porque os pássaros da mesma plumagem têm que andar junto. Então o alarido, o que ele faz? Ele começa a reunir os crentes que estão vivos. O que está vivo? Cheio do Espírito. Começa a reunir eles juntos.
Do nada eles começam a andar junto, do nada eles começam a ver as coisas junto, a entender as coisas junto, do nada. Por quê? Porque isso é uma reunião. O alarido é uma reunião. Daqui a pouquinho o que vai acontecer? Esse poder que está reunindo os vivos vai trazer os mortos em cena. Os mortos vão aparecer para nós. Os mortos que morreram? Não. Os que dormiram no Senhor. Não os que morreram, porque eles nunca morreram. Paulo nunca morreu. Irineu nunca morreu. Martim, essas igrejas nunca morreram. Eles estão só dormindo, descansando no Senhor. Até no tempo que nós amadureça. Para que eles possam aparecer. Porque olha aqui o que diz esse versículo, irmão Ezequias. E a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Troca a palavra. Primeira ressurreição. Aleluia! Não, eu fico religioso com isso. Eu fico religioso, irmão. Desculpa. Eu fico religioso. Tu pega no grego, tu pega no hebraico, é a mesma palavra de Apocalipse 20, verso 4. A mesma. Só que aqui ele falou, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lá ele fala a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição não tem só a ver com Jesus e os santos do Velho Testamento. Tem a ver com a noiva. Tem a ver com nós. Então trouxemos o Apocalipse 20 lá para os dias de Jesus. Agora nós estamos trazendo o Apocalipse 20 para a voz de arcanjo. Qual é o apelido que a gente deu? Com todo respeito eu digo isso. Todo o apelido que nós demos para a primeira ressurreição nos nossos dias. Voz de arcanjo. Eu fico religioso. Meu Deus do céu, olha isso aqui. Tá, mas irmão, precisamos comprovar essas coisas com um parágrafo, né, irmão? Porque, né, tu fala é muito bonito, mas vamos ver se o Mombrana confirma isso aí. Vamos ver então, irmão. Não tem problema nenhum. Eu amo a mensagem. Olha aqui, ó. Vamos ler na mensagem. Meu Deus, é tanta mensagem. Mas vamos ler. Olha, eu tenho que correr. Vamos ler na mensagem Apocalipse 5, primeira parte, no parágrafo 108. Tem um ensinamento no livro de Saisman que tu tem que ler depois, mas é muito comprido, eu não vou poder ler. Mas olha aqui, ó. Mensagem Apocalipse 5, primeira parte. Olha o que diz esse parágrafo aqui. Olha que parágrafo lindo, irmão. Estamos esperando parágrafo 108. Estamos esperando a plenitude da adoção. Quando sucederá isso? Na primeira ressurreição. Isto é... E aí ele mostra o que é. Mas irmão Ezequias, o que é a primeira... Tá, a gente sabe que a plenitude da adoção vai acontecer na primeira ressurreição. E nós vemos a primeira ressurreição, está lá no comecinho do milênio. Mas olha o que o Mombrana fala que é a primeira ressurreição, irmão. Olha aqui. A primeira ressurreição, olha aqui. Isto é quando nossos corpos serão mudados dessas criaturas vias que somos e teremos um corpo como o seu próprio corpo glorioso. A transformação dos corpos, este, irmão Daniel, é o propósito da primeira ressurreição. É por isso que os irmãos, os santos, os santos do Velho Testamento, eles vão voltar aqui na nossa ressurreição, nos nossos dias. Nós, pessoas terríveis, pessoas que não prestam, pessoas que se não fosse Jesus nós estava tudo no inferno, nós vamos ter a graça de, antes de ver Jesus, ver Noé. Aleluia! Ver Moisés. Não Moisés não, porque Moisés vai estar lá esperando para descer. Tá, tirei Moisés e tirei Elias. Mas todos os outros santos do Velho Testamento, vamos ter o prazer de ver eles antes de ver Jesus. E o Mombrana fala, mensagem Dia das Mães, ele diz, e isso é providencial. Por quê? Porque Jesus é o nosso objeto de adoração. Se a gente chegar lá e ver Jesus, daqui a pouquinho ver Josué, e diz, Josué, dividir uma adoração. Não. Primeiro vocês se vê, se beijam, se abraçam durante 40 dias na terra. E aí depois que você se vê, se beijar, se abraçar, diz, não, preguei tanto sobre ti. E não me conta como é que foi aquela do sol. Aquela do sol eu queria saber. O sol parou, como é que foi? Foi a galáxia, como é que foi isso aí? Me explica isso. Eu vou perguntar para Josué, eu vou. Moisés, como é que foi ver o mar vermelho se dividir em duas paredes d'água e passar a seco? Nem barro ter. Como é que foi isso aí, Moisés? Nós vamos ter 40 dias para ter essas experiências maravilhosas. Mas depois disso, todas as atenções, todas, tanto deles também, vão ser voltadas para quem? Para o Senhor Jesus. Que dia!
dia maravilhoso está pela frente aí. E não é pela frente daqui a 50 anos, não. Da maneira que está a coisa, pode acontecer semana que vem. Da maneira que está a coisa. Semana que vem pode começar a acontecer essas coisas. Meu Deus, nós estamos falando da primeira ressurreição. Qual é o propósito dela? O propósito da primeira ressurreição é te levar de um corpo vil a um corpo glorioso. E o profeta está falando aqui nesse parágrafo, olha aqui, ó. E ele cita uma escritura, irmãos, aqui, olha aqui, ó. Porque o veremos como ele é e seremos como ele. Quando ele aparecer, seremos a sua semelhança. Teremos um corpo como o seu, um corpo glorioso e glorificado. Não teofânico. Por isso que os irmãos do Velho Testamento voltam aqui quando? Na nossa ressurreição. Eu vou provar com um parágrafo. Não deixa eu sem citar esse parágrafo, sem ler o parágrafo com vocês. É na mensagem do arrebatamento. Olha aqui, mas eu tenho que ler isso aqui ainda. Vamos chegar ali. Todas as provas e lutas da vida se desvanecerão numa pequena neblina e desaparecerão para nunca mais serem. Aleluia! Deus é maravilhoso. Olha aqui, outro parágrafo. No quinto selo. Olha o que o Umbanda fala no quinto selo. No quinto selo, no parágrafo 400... esse aqui não podia deixar de citar, né? Esse aqui também é maravilhoso. Olha aqui, na mensagem da brecha, o Umbanda diz assim, ó que coisa, isso me faz com que nós velhos, isso não faz com que nós velhos nos estamos bem? Irmão, nós estamos aqui, irmão, nós estamos um caco já, vou fazer 44, irmão, já estou um caco, mas aqui fez 59 ontem, meus parabéns, maravilhoso. Estava todo mundo feliz, tá todo mundo aí com sono hoje por causa disso, mas daí botaram a molecada para pregar para vocês acordar. É isso aí. Os irmãos foram para a rave, ontem era 1 da manhã, que a gente não chegava em casa de misericórdia. Olha aqui, irmão. E aí, irmão, tu tá velho, tá ficando velho, Irmão, desde que eu te conheci, tu já envelheceu quase 10 anos? Tem uns mais, né? O irmão Felipe, acho que desde que eu conheço ele, envelheceu mais que 20. O irmão Selma, mais que 15 no mínimo. Então é o seguinte, nós só estamos indo para frente. Nós estamos ficando mais velho. Eu aqui, ó, deixei o cabelo crescer, eu observei, eu tenho umas entradas aqui, eu tô ficando careca, eu tô ficando calvo. Eu tinha cabelo, irmão, mas de uma forma. Mas o que é isso, irmão? É a nossa idade. Ó, irmão. Nem dá para falar que eu sou careca perto do irmão Daniel. O irmão Daniel ainda está nos ganhando. O irmão Daniel, o irmão Gomes. Mas o que é isso, irmão? É o tempo. É o tempo. Nós estamos ficando velho, estamos ficando cansados. As escrituras que vinham na tua mente assim, ó, agora está vindo meio devagar. Por quê? Porque tu está ficando mais velho, não é, Moisés? Tu cita um parágrafo no dia, no outro dia a pessoa te pergunta, irmão, é aquele parágrafo, tu demora um mês para achar. Tu pergunte. Tu não acha, tu não sabe onde é que tá. Por quê? Tu está ficando velho. Antigamente, tu corria, jogava bola, o superpoder da juventude, tu não tem mais. Mas qual é a promessa? A promessa é, essa juventude vai voltar. Só que vai voltar eterna. Não vai voltar de um tempo que tu vai desgastando ela, até que chegou num tempo que não dá mais. Não. Tu vai viver bilhões e bilhões de anos com 18 anos de idade. E sábio. Não é 18 anos que nem nós tínhamos fazendo um monte de besteira. Não. 18 anos sábio, inteligente, maduro, sabendo como fazer as coisas. Irmão, que maravilha, essa é a promessa. Irmão, nós estamos falando disso. O evangelho é isso. Fora disso, irmão, é brincadeira de ir no culto, se divertir. Não queremos se divertir, irmão. Não. Nós queremos se divertir quando nós tivermos um corpo que a gente não vai cansar mais, irmão. Não vamos cansar mais. Hoje eu vou brincar com a Estherzinha. Daqui a pouco eu tô com a língua de fora. Digo, mas como? Vou subir a rampa lá na minha casa, né? Eu faço questão de subir uma vez e descer uma vez só. Quando tem que ir no culto é aquela coisa, meu Deus, me dá força. Tô eu cantando aquele hino, subo o morro e desço o morro. Carregando a minha cruz. Entende? Porque nós estamos cansados. Mas, irmão, tu acha que isso aí vai ser para sempre? Não, irmão. A promessa do evangelho é tu te tornar um gurizinho de novo. Aleluia! Ah, irmão, eu quero isso, irmão. O resto, tá bom, temos que fazer isso, tá bom. Vamos trabalhar, mas vamos fazer. Mas não, que eu quero ter um corpo glorificado. Eu quero ser novo, eu quero viajar com a velocidade do pensamento. Eu quero desaparecer e aparecer. Eu quero mudar de forma.
Eu não consigo ver isso aqui. Irmão, se Deus te cura de uma doença, de um câncer, não é maravilhoso ser curado. Mas é temporal, irmão. É temporal. Deixa eu dizer para ti, todas as curas que Jesus fez foram temporais. Jesus, irmão. Jesus foi lá e... Olha que coisa linda e maravilhosa, um tipo do rapto. Jesus foi lá na tumba, onde eu li o versículo ali, um pouquinho mais para frente. Jesus foi lá na tumba e disse, Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu para fora, ressurreto. O que aconteceu com ele? Poucos dias depois, os fariseus botaram a mão nele e mataram ele. Então, irmão, é temporal. O livro Gerações, uma mulher que foi curada na fila de oração, uma vez pelo profeta, câncer caiu dela. Ela, em 1980, o câncer voltou. Ela foi, pediu oração de novo, foi muita oração, saiu de novo. O que aconteceu? Morreu com câncer. Por quê? Porque é temporal. Agora nós estamos falando de coisas eternas, irmão. Coisas que depois... Irmão, depois... Quer ver? Que Deus só faz coisa eterna? Que Deus quando ele trabalha no plano dele, não na bênção. A bênção é uma coisa. A bênção é temporal. Ah, Senhor, estou precisando pagar aquela conta. Deus faz, surge te dá aquele dinheiro. Mas aquele dinheiro acaba. É ou não é? Acaba. Daqui a pouquinho acaba, tu está correndo de novo. Então é temporal. A bênção é temporal. Mas quando Deus age no plano dele, é perfeito. Quer ver? Quando Deus se justificou. Irmão, tu nunca mais é a mesma pessoa. Todos os teus pecados que tu cometeu, sei lá, eu encontrei Jesus com 24 anos. Tudo aquilo para trás, ou vou dizer melhor, de hoje para trás, tudo foi. E a minha confiança é essa. Por quê? Porque Jesus foi entregue pelos meus pecados, mas ele ressuscitou para minha justificação. Eu sou justificado pela fé, assim como Lutero pregou. Então eu sou justificado pela fé, os meus pecados se foram. Ah, mas tu fez tal coisa. Meus pecados se foram. Vai falar com o diabo que está lá mexendo no mar de esquecimento. Aleluia! Não, irmão. É isso. Depois que Deus te santifica, Deus te cobre com o sangue e não vê mais tu, mas ele vê o sangue. Isso é definitivo. Não é que dá, mas ele errou feio agora. Agora ele errou feio. Agora eu vou olhar para ele. Deus não... Bom, Brana diz isso. Nem Deus pode mexer no mar de esquecimento. Porque senão não era mar de esquecimento. Ele joga lá e ele esquece. O sangue de Jesus, um branco chama de Clorox, ele fala, inventaram um produto agora, tal do Clorox. Nós estamos usando isso aí faz tempo já, mas na época da mamãe era uma invenção nova. Aquilo voltava para as químicas e tal. Vamos lá, o sangue de Jesus é isso. Um pecado que ele é devidamente confessado, devidamente acertado, aquilo vai para o sangue do Clorox de Jesus e aquilo não está mais na presença de Deus. Não está mais. Aí depois que Deus pega e te dá o Espírito Santo dele para ti, no teu coração, isso tu nunca mais vai ser a mesma pessoa, não tem como. Tu tem duas pessoas, dois seres vivendo dentro de ti. Tu tem tu, que é o teu problema, e tu tem Deus. E essa briga é constante, porque tu quer fazer uma coisa, mas Deus quer que tu faça outra. E aí tu vive numa guerra dentro de ti. Paulo só foi ter a guerra quando? Quando ele estava no mundo? Não, ele estava feliz. Estava feliz matando os crentes, perseguindo a igreja, mas quando Deus encontrou ele, cegou ele foi para a casa do Ananias, foi batizado nas águas, foi batizado com o Espírito Santo, o homem nunca mais foi o mesmo. E aí ele prega para nós, Romanos 7, irmão, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Existe uma lei em mim, irmão, uma lei na minha carne, irmão, o pecado habita em mim, irmão, não aqui na minha alma. Aqui na minha alma eu amo Deus, aqui na minha alma eu quero Jesus. Mas aqui no meu corpo eu só faço coisa errada, irmão, o que é isso? Existe uma lei nos meus membros. Sim, aí ele fala, mas bendito é Deus, que nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus e aqueles que serão transformados vivos no momento do abrir de olhos. Então a lei que opera nessa carne, ela vai acabar. E isso vai ser definitivo, assim como a justificação, assim como a santificação, assim como o batismo com o Espírito Santo, irmão. Irmão, eu não consigo arrancar o Espírito de Deus dentro de mim. Eu não consigo. Eu posso fazer tudo de errado daqui para frente. E eu não consigo arrancar. O máximo que Paulo disse que eu consigo fazer, Moisés, é entristecer o Espírito. Ele disse, irmão, não entristeçais o Espírito,
que está selado para o dia da primeira ressurreição. Aleluia! É isso, meu irmão. É isso. Eu não consigo, tu não consegue também. Se Deus mora no teu coração, irmão, tu não consegue arrancar ele. Então eu não quero mais servir a Deus. Eu não quero mais saber. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. E aí tu vai. E Deus disse, pode ir. E aí ele vai só dando mais corda para ti e tu vai indo. E ele vai dando corda, daqui a pouquinho aquela própria corda, te enforca. E tu olha e tu não vê solução. Tu não vê solução. E tu tem que voltar. E aí tu faz como quem? Quem é que fez isso na Bíblia? Aquele rapaz. Aquele rapaz, ele sempre foi filho do pai dele. Só que ele achou que, não, vou viver minha vida. Eu vou viver o mundo. Eu vou fazer o que eu quiser. O pai dele disse, está aqui o dinheiro, vai e faz. Daqui a pouquinho estava lá comendo bola de porco. E pensou, quer saber? Eu tenho um lugar para ir. Talvez o meu pai não me aceite como filho dele. Mas se eu chegar para ele, pai, é o seguinte, pai. Deixa eu trabalhar para ti. Deixa eu ser teu jornaleiro. Deixa eu ser teu jornaleiro. Eu entrego aqui, eu varro a casa. Eu não me chamo de filho mais, porque eu não sou digno disso. Mas Deus disse, quê? Está voltando? É isso? É essa a decisão? A decisão é voltar para mim? Então é o seguinte, filho! O outro filho, pega a melhor cabra que nós temos aí. Pega as melhores irmãs para fazer o jantar. Eu vou fazer um jantar, vai ser uma ceia das bodas para esse rapaz aqui. Por quê, irmão? Por quê? Porque ele sempre foi filho. Tu não deixa de ter filho quando tu erra. Não deixa, irmão. O pecado te condena, o diabo vem e te condena, mas Deus faz o quê? Se eles não te condenam, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Aleluia! Eu amo Jesus, irmão. Irmão, Jesus é maravilhoso. Olha aqui, irmão, peraí. Então o que nós chamamos, irmãos, aqui? A primeira ressurreição. Nós chamamos de voz de arcanjo. Vai acontecer quando? Aqui nos nossos dias. Vai acontecer, eu li para vocês. Olha aqui, o parágrafo do Memorando falando. A voz de arcanjo, nós chamamos de ressurreição, vai acontecer nos nossos dias. Então, eu não li o quinto selo. Olha aqui o quinto selo. Parágrafo 411, olha o que diz. Veja, estávamos bem aqui debaixo do altar, veja. Veja, debaixo do altar, esperando pela vinda, veja. Para ir recolher os que estavam dormindo, os corpos dormindo no pó da terra para ressuscitar. Vir ressuscitar. Como Jesus passou pelo paraíso, ressuscitou... irmão, olha isso aqui é lindo, irmãos, aqui. 412. Como Jesus passou pelo paraíso e ressuscitou Abraão, Isaac e todos aqueles, você sabe? Eles estavam esperando pela primeira ressurreição. Então, os irmãos aqui estavam esperando pela primeira ressurreição, que era eles voltarem à vida. Eles só podiam voltar à vida se Jesus realmente fosse Deus. Se Jesus fosse aquilo que ele estava falando, eles sabiam que ele ia voltar à vida. Quando Jesus chegou lá e arrombou a porta do inferno e pegou a chave e subiu com ele, eles viram, esse é o Messias, que haveria de vir. Será que Israel aceitou? Não, Israel não aceitou. Então me crucificaram. Tá bom, mas aí ele volta, Jesus anda com eles andaram um pouco na cidade, e aí subiram em Atos 1 na ressurreição de Jesus. Aí começou um outro povo a ser chamado. Um povo para o seu nome. A noiva de Cristo começou a chamar durante Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, até que veio Umbrana. Umbrana foi o último mensageiro singular que houve para chamar a esposa. Hoje nós estamos aqui, pregando o evangelho. Mas não somos um mensageiro singular. Não, se nós rateados, levanta outro e tem que seguir. O evangelho tem que seguir. Até o dia do rapto. Quando vai ser, eu não sei. Mas que está mais perto do que nós imaginamos, está. Eles estavam esperando a primeira ressurreição. Eles entraram na cidade aparecendo para muitos. É perfeitamente escriturístico. A visão foi assim que Deus tenha sido. Foi perfeitamente escriturístico. Então, tu pega o povo do Velho Testamento, está conectado com o povo do Novo Testamento. Como? Através da primeira ressurreição. Parágrafo da mensagem para nós ir mais um pouquinho. Olha lá, olha o tempo me ajudando. Meu Deus, eu preciso. Esse aqui não posso deixar de falar, irmão. Mensagem do arrebatamento. Dudu, vem cá. Acha para mim aqui. Mensagem do arrebatamento. Ninguém tem ela de papel aí, né? Mensagem do arrebatamento, 177, acha para mim esse aí que eu preciso citar esse aí, para juntar esses dois propósitos. Lembra que eu falei para vocês que as três ressurreições do Velho Testamento, elas estão tipificadas no Novo? É o propósito tríplice, porque a primeira foi Elias, a segunda foi Eliseu, um tipo da noiva, e a terceira foi um soldado. Lembre, se os santos do Velho Testamento têm que voltar aqui para receberem o corpo glorificado, e é esse o propósito, Mazequias, eles receberam um corpo teofânico na ressurreição de Jesus. Mas eles precisam voltar 177.
eles precisam voltar para receber um corpo glorificado. Não um corpo teofânico. O corpo teofânico é para viver no céu. Obrigado, filho. Um corpo teofânico para tu viver no céu. Tu vai viver no céu. Mas nós não fomos feitos para morar no céu eternamente. O Mombrana não fala isso. Nós somos produtos da terra. Então nós temos que voltar para a terra. E olha aqui. Olha aqui, olha aqui. E olha a mente do Mombrana, irmão, quando ele via as coisas. Eu acho isso tão demais. Olha aqui, ó. Outro dia eu me encontrava ali na esquina, e eu estava ali na esquina observando o desfile do dia armistístico, o dia dos veteranos. Quando ela subiu a rua, eu permaneci ali, eu e meu pequeno filho José, e ali vieram os primeiros. Foram os velhos tanques da Primeira Guerra que passaram. A mente do profeta. Ali no desfile, daqui a pouquinho passou os velhos tanques da Primeira Guerra Mundial. Eu falei, ó, isso aqui é bonito que eu estou vendo aqui, mas tem alguma coisa espiritual nisso aqui. Profeta demais, irmão. Depois disso vieram os grandes tanques Sherman da Nova Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Os grandes canhões de um sopro de cano, um amortecedor de recuo neles, e assim por diante. Depois ali vieram os soldados da Mãe da Estrela Dourada. Então veio um carro alegórico, assim, sucessivamente. Bem ali veio um carro alegórico e o soldado, escrito o soldado desconhecido. E ali se encontrava um soldado ali de pé, na guarda do sepulcro, e ali se encontrava aquele fuzileiro naval. Vou pular. E um dia, vou pular e vou para o parágrafo 178. Um dia virá um estrondo do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles santos do Antigo Testamento lá atrás. Então, esses irmãos vão voltar quando? Aqui, nos nossos dias. Olha aqui. Como ele viu o desfile. Como é que ele viu o desfile? Primeiro os tanques da Primeira Guerra Mundial. Depois os tanques da Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, os santos do Velho Testamento. Segunda Guerra Mundial, a noiva do Novo Testamento. Mas acabou? Não acabou. Mas meu tempo já está acabando. Eu tenho mais 5 minutos. E 5 minutos acaba. Olha aqui. Ó. Lembra que eu falei para vocês que é o seguinte. Lembra disso. Lembre-se disso sempre. As 3 ressurreições que houve no Velho Testamento tipificam aqui esse propósito tríplice da primeira ressurreição. Que estão esperando como uma rajada, sairão dali primeiro e entrarão na ressurreição. Nós seguiremos a fila entrando no céu, aqueles velhos corpos mortais transformados e feitos como o seu próprio corpo glorioso. Que desfile será aquele quando chegar e irmos em direção ao céu, num desses dias, naquele tempo de arrebatamento que está à frente, orgulhosamente exibindo o sangue de Jesus no peito e a mensagem de Deus na hora em que eles viveram. Esta é a hora que estamos esperando, irmão. Aleluia! Então o Bruno está falando que os santos, eles vão voltar de novo. Por que eles vão voltar? Porque eles precisam de um corpo glorificado. Então o corpo glorificado é o propósito da primeira ressurreição. Por isso que ela está no capítulo 20. Tá, mas o capítulo 20 é depois da grande tribulação, e é depois, e é na entrada do milênio. Não deveria estar aqui antes da tribulação? Não. Por que não? Porque ainda tem um outro povo. Tem um outro povo, irmãos. Lembra que tinha 3 ressurreições no Velho Testamento. A primeira, Elias. A segunda, Eliseu. A terceira foi um soldado. E lembra, nós temos 144 mil irmãos que não vão morrer. Mas o propósito da primeira ressurreição não é que tu. Lembra? Nós aqui na nossa voz de arcanjo. Nós que estamos vivos não iremos morrer e ressuscitar. Nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E os santos do Velho Testamento vão aparecer, e os santos do Novo Testamento vão aparecer, e nós seremos transformados quando os vermos, e vamos depois se encontrar com o Senhor Jesus dos ares. Mas existem 144 mil que precisam ser reunidos. Eu poderia ler os parágrafos para ti, mas para não te cansar muito. Mombrana fala no livro das Eras que os 144 mil estarão no grande reino milenar. Como que eles viverão 1000 anos se eles não tiverem um corpo glorificado? Como? E nenhuma parte da Bíblia diz que eles morreram, diz que eles foram selados com o Espírito Santo da promessa depois do período da tribulação em Apocalipse 7. Então o que acontece com eles? Eles vão ver algo, assim como o soldado estava sendo carregado e foi jogado nos ossos de Eliseu. Eliseu é o tipo da noiva. Quem volta aqui? Quem volta aqui antes de Jesus? A noiva? E a noiva? E o que eles são da noiva?
O que os 144 mil são da noiva? Guardas nupciais. Nós precisamos de guardas que são mais fortes que a gente, né? Imagina tu vai contratar um guarda-costas de 1,5 metro, um anão. Não dá. Um guarda-costas não. Não, peraí, um guarda-costas que vai me defender. Como é que eles vão nos defender se eles têm corpos mortais? Não. Como o soldado do Velho Testamento, que foi a última ressurreição que teve lá. Aquele soldado, quando ele tocou no corpo de Eliseu, ele voltou à vida. Quando eles nos verem, eles serão transformados. Por isso que está em Apocalipse capítulo 20. Porque ali fecha todo o ciclo de transformação. Primeiro, tu tinha que ter os santos do Velho Testamento, tu tinha que ter a noiva das eras, e tu tem que ter os 144 mil, todos eles transformados, porque todos esses grupos, irmãos aqui, tanto esse grupo da primeira vinda, como esse grupo da noiva, como os 144 mil, eles precisam de um corpo glorificado para quê? Para viver o milênio. E este é o propósito final da primeira ressurreição. E é por isso que está no capítulo 20, porque o capítulo 20 é a abertura, a inauguração do milênio. E todos esses povos aqui só estão precisando desses corpos por causa do milênio. Vamos ficar em pé. Eu consegui. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Oh, Jesus! Bom, tem tanta escritura que eu devia ler aqui. Então esse é o propósito tríplice. Esse é o propósito tríplice, né? Esse é o propósito tríplice. Primeiro Jesus e os santos do Velho Testamento, depois é Jesus e a noiva do Novo Testamento se juntando com os santos do Velho Testamento, eles com o corpo glorificado, e depois os 144 mil que precisam ser chamados no período da tribulação, selados no entremeio e transformados um pouquinho antes do milênio. Que maravilha esse evangelho. Que maravilha essa primeira ressurreição. Isso é a primeira ressurreição. Meu Deus do céu, irmão. Nós aqui chamamos de voz de arcanjo, podemos continuar chamando de voz de arcanjo, tá tudo certo. Mas é muito mais que isso. Tem mais gente envolvida. Não é só os gentios, não é só nós. Não é só nós. Tem muita gente envolvida, porque esse milênio vai ser muito maravilhoso. E a gente vai estar lá. A gente vai estar lá, irmão. Não vai ser fácil estar lá. Não vai ser fácil. A gente já está com um monte de marca aí também, né? Um monte de marca aí, mas a gente vai ter mais marca para vir. Vai ter mais, mas é bom. É bom. A gente endireita o pé. Né, meu amor? Vamos orar. Inclina sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo teu Espírito, Pai. Muito obrigado pelos irmãos que ouviram, Pai, atentamente, Senhor. Ó, Senhor, nos ajuda, Pai. Cada um de nós não queremos ficar aqui no período da grande tribulação, Senhor. O Senhor tem enviado a tua palavra para nos preparar, Senhor, para o rapto, Senhor. Ó, Senhor, e o rapto, ele começa com essa revelação dentro do nosso coração. Mas ele vai culminar, Senhor, nessa primeira ressurreição, quando nós vamos ter um corpo novo, Senhor. Nós vamos ser jovens, Pai. Ó, Senhor, nós vamos lidar com jovens, Pai. Ó, Senhor, nós vamos ter vigor físico, Senhor. Ó, Senhor, para operar a tua obra, o teu querer e o teu efetuar após o rapto, Senhor. Senhor, nós queremos estar na ceia das bodas, Pai, ali com os teus filhos, Pai. E a gente sabe que a mesa não vai estar vazia, não vai ter alguém faltando ali, Senhor. Ó, Senhor, nós vamos olhar para o lado e vamos ver todos os teus filhos reunidos ali, Senhor. Ó, Senhor, será um tempo tão glorioso e tão maravilhoso, Pai. Ó, Senhor, o retorno da tua igreja também vai ser algo muito glorioso, muito maravilhoso, Pai. Nós queremos estar juntos ali, Senhor. Voltando em cavalos brancos, Senhor, com poder para derrotar o diabo e as suas obras, Pai. Ó, Senhor, para prender a besta e o falso profeta, Senhor. Ó, Senhor, jogar eles no lago de fogo, Senhor. Ó, Deus, ó, Senhor, a igreja aposta queimada no fogo, Senhor. Afundar Los Angeles, Senhor. Ó, Senhor, aquela cidade pecaminosa, Pai. Ó, Pai, nos ajuda, Pai. Ó, Senhor, essas grandes capitais, Senhor. Ó, com o pecado prolifera dali, Senhor. Ó, Senhor, fede que nem bueiro, Senhor. Ó, Senhor, mas o Senhor tem um povo em cada lugar desse, Pai. O Senhor tem um povo no Brasil, o Senhor tem um povo lá em Los Angeles, Pai. O Senhor tem um povo na Rússia. O Senhor tem um povo em todos os lugares do planeta, Pai. Ó, Senhor, e um dia hoje nós estamos aqui com misericórdia e graça, Pai, mas um dia nós voltaremos com juízo e justiça, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó, Senhor, e continua nos ajudando, Pai, nessa peleia, Pai, porque não é fácil, Senhor. Ó, Senhor, não é fácil, mas o Senhor disse, Senhor, que nós íamos conseguir, Senhor. O Senhor disse isso, nós nos seguramos a Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. Ó, Senhor, nos ajuda, eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe a todos. Irmãos aqui, Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia,
Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber.